Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. É muito bom estar com vocês. Aula 25.1. Já fizemos aí a avaliação da primeira unidade e agora vamos avançando, tá certo? Lembrando que vocês estarão se aprimorando, se preparando para fazer o Enem no final desse ano. Mas para isso tem que terminar primeiramente o ensino médio, com boas notas e, paralelo, já está se preparando para poder fazer a prova do Enem. Relaxe, calmo, não é um bicho de sete cabeças, muita tranquilidade, tá certo? Por quê? Porque na hora que vocês pegarem a prova, vocês vão lembrar de tudo aquilo que nós falamos durante o decorrer da explicação das nossas aulas, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos dar para a aula 25.1, joga na tela. Isso! Guerra Fria, enfrentamento político-ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu só estou procurando aqui a minha caneta, que não está aparecendo. Ok. Deixa eu procurar mais. Vai aparecer, vai aparecer. Bom, nisso a Guerra Fria, ela fala o quê? Ela fala... Pronto, achei aqui minha caneta. Na aula 25.1, nós iremos abordar, de fato, a aliança militar, que é um dos tópicos dessa nossa aula, certo? Vamos falar também sobre a corrida armamentista e também a corrida espacial. Iremos falar sobre a Guerra da Coreia e relatar aí o fim da Guerra Fria, certo? Bom, vendo isso, hoje nós estamos aí abordando esse período da Guerra Fria. Olha aí, entre essas duas maiores potências do mundo atual, Estados Unidos e a União Soviética. Mas para a aula de hoje também, aluno, temos aí as seguintes habilidades. Tu tens que relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais. Isso em diferentes contextos históricos e geográficos. Assim como também tu tem que identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. E aí, tendo isso como a base das tuas habilidades, vai saber muito bem ter esse entendimento quanto a esse assunto, a Guerra Fria. Bom, e aí começamos então é como se fosse um jogo de xadrez, né? Aí os Estados Unidos, a União Soviética querendo parte aí do território, não seria parte do território americano, mas aonde os americanos têm colônias, os soviéticos vão para cima. E nós temos aí uma discussão, quais são os países que serão, vamos dizer assim, aliciados pelas potências, tanto pelos Estados Unidos, como também pela União Soviética. A Guerra Fria e o enfrentamento ideológico e político entre essas duas potências. Nós temos a chegada do homem à Lua. Primeiramente, tivemos a ida do homem ao espaço, e aí, claro, que foi Yuri Gagarin, um russo. Mas aí, nessa briga tecnológica, os americanos vão chegar, inclusive, na Lua. E essa briga, ela vai se estender até 1990, e vários outros países vão acabar sendo adeptos ou do capitalismo ou também do socialismo. Nessa imagem sobre o homem na Lua, alguns acabam dizendo assim, mas isso não é verdade. Como é que uma bandeira na Lua, ela vai tremular, ela vai balançar, se não tem vento, não sei o quê. Mas aí, hoje você observa que aqui é uma haste, né? Uma haste que está ali, é como se fosse aqui eu tenho uma haste e aqui eu tenho uma outra haste, aqui em cima. Então, a bandeira ela fica como se estivesse estendida. E pessoas que querem desconstruir a imagem acabam dizendo, não,
isso é fake, não sei o quê, papá. Tem imagem? Com certeza. Vamos lá. A Guerra Fria, então, ela teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45. Aquele famoso dia D, lá na Normandia, que eu expliquei, inclusive, para vocês aqui em uma das minhas aulas. Um conflito indireto, ou seja, não teve confronto. Esse conflito foi entre os Estados Unidos e a União Soviética, que vai disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. Professor, é isso mesmo. Se de um lado eu tenho os Estados Unidos, de um outro lado eu tenho a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Junto com os Estados Unidos, eu terei vários outros, olha aí, eu terei vários outros adeptos ao sistema capitalista, tá bom? Com a União Soviética, eu também terei vários outros, um sistema socialista, tá bom? E aí, as alianças políticas, as alianças militares serão formadas. Observe que, junto com os Estados Unidos, eu tenho outras potências. E com a União Soviética, eu também terei outras potências. Então, o mundo estava passando por uma situação onde você acaba se unindo, claro, aos mais fortes, até então se pensava assim, certo? E com isso, nós temos uma propagação de força e de poder. Isso vocês vão ver, ainda mais que em 45, as bombas atômicas despachadas ali pelos Estados Unidos, no Japão, isso vai levar com que muitos outros países procuram ser amigo e adepto dos Estados Unidos e também do regime capitalista. Mas aí, em 1949, a União Soviética também vai testar sua bomba atômica. E aí, vários outros países também vão seguir nessa mesma tendência de se juntar a uma potência forte, né? De um lado eu teria a OTAN e de outro lado eu teria o Pacto de Varsóvia, ok? Veja, essa aí é a União Europeia. Em 49, esse que é o símbolo da União Europeia, né? Em 1959, com a liderança americana, vai se formar uma aliança militar entre as forças dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, tá? Que vai ficar conhecida como OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? E os países que estão compondo hoje a OTAN são esses. Inclusive, uma das razões da guerra da Ucrânia foi justamente porque a Ucrânia ela estava querendo se inserir na União Europeia. E a Ucrânia, por ser fronteira com a União Soviética, com a Rússia, e que um dia foi território, acabou que os russos, tendo como uma desculpa, invadem o território. Tudo porque ela iria fazer parte, ou seja, estaria bem na cerca, bem na fronteira. Se bem que nós temos lá a Polônia, que faz parte, e outros países, mas uma das razões, assim fala o Putin, é que a Ucrânia estava sendo cogitada, iria passar para a União Europeia. E um detalhe, infelizmente a União Europeia, hoje ela está ajudando de forma indireta, oferecendo instrumento bélico para a Ucrânia. Né? E eu não sei se vocês estão sabendo, mas hoje os Estados Unidos acabam tendo aí drones inteligentes que soltam, inclusive, bombas. Temos drones suicidas. Drones, já viram? Drones suicidas. Os Estados Unidos criou 3 tipos de drones. Drone que leva bomba, pequenas ogivas, e solta em cima do alvo. Eles são certeiros, inclusive com infravermelha. À noite, é terrível. Incrível. Então, são 3 tipos de drone.
Um que faz só a soldagem, a prospecção do ambiente, manda a localização para o outro vem, outro drone, e os caras aqui da Terra só comandando. E ele vai e solta o armamento, pá, a bomba em cima do alvo. E o outro drone que são suicidas. Eles detectam o alvo e vão em cima, pá, do alvo. E olha só, está sendo hoje uma guerra de tecnologia. Sem contar que o arsenal que foi exibido na segunda-feira pela União Soviética, pela Rússia, é um arsenal totalmente ultrapassado. E hoje, vários instrumentos bélicos oferecidos pela OTAN, principalmente dos Estados Unidos, está conseguindo parar o exército russo. E aí eles estavam festejando na segunda-feira a vitória contra os alemães, sabendo que a Ucrânia também lutou do lado da União Soviética, que também foi vitoriosa. Tá? Então, hoje o que se pode perceber é uma guerra de alta tecnologia que a União Soviética, a Rússia, não possui, infelizmente. No governo de Stalin, por exemplo, a União Soviética adotou medidas para controlar os países da Europa Oriental. Lá, quando aconteceu a Revolução de 1917, quando Lenin estava no poder. Depois de Lenin, nós temos aí Stalin, e Nikita Khrushchev, Gorbachev, enfim, a antiga União Soviética, né? Hoje a Rússia ela é comandada pelo Putin. Expulsou e perseguiu os inimigos políticos do regime socialista e promoveu a instalação de governos dirigidos por partidos comunistas únicos, subordinados às orientações de Moscou. E esse aí é um grande símbolo soviético quando busca para si essa responsabilidade de juntar os países interessados a se fortalecer também, mais precisamente no leste europeu. Vejam, a OTAN ela é criada pelos países, Estados Unidos e pela Europa, tá certo? Por isso que é chamado de Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá bom? Do Atlântico e o Norte, que é o norte dos Estados Unidos. Por outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabaram criando esse conjunto militar, essa força militar, que vão chamar de Pacto de Varsóvia. Tá? Vejam, em 1955, os governos socialistas da Europa Oriental também resolveram formar uma aliança de ajuda militar mútua, que ficou conhecido como Pacto de Varsóvia. Então, assim como foi feita a aliança da OTAN, é feita a aliança do Pacto de Varsóvia. E aí, professor, tem o mesmo poder? Bom, tem o mesmo significado, mas o poder de guerra, aí você só vai saber se testarem. E ninguém quer pagar para ver. E dentro do regime capitalista, foi criado um plano econômico, que foi o Plano Marshall, de George Marshall. E do lado oriental, da soviética, foi criado o Comiform, ou o Comecon, tá bom? Nessa imagem, começamos então para a corrida espacial, a corrida armamentista e espacial. Vem para mim, eu quero te lembrar, aluno, que durante a Primeira Guerra Mundial, uma metralhadora daquela época, ela cuspia 36 munições em 1 minuto. É isso que você ouviu. A metralhadora, uma das primeiras a serem criada e usada em guerra, ela cuspia 36 munições em 1 minuto. Pá, pá, assim, ó, pá. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma evolução gigantesca.
houve uma melhoria. Aí, durante a Segunda Guerra Mundial, já se dava rajadas de tiro em questão de segundos. Os primeiros tanques, os primeiros aviões, os submarinos, os navios, tudo isso vai ser aprimorado. Aí você imagina chegando em 2021, século 21, você começa a perceber armamento de última geração. Eu acho que vocês já viram aquele famoso plano ambicioso, ou Guerra nas Estrelas, o Star Wars. Ali surgiu uma ideia de, eu quero atingir o país, aí você entra em contato com o satélite, e o satélite vira a posição para o país, e através, então você clicou aqui, joga no satélite, o satélite de lá libera um laser de alta resolução e destrói o país. Olha aí. Só que foi um projeto, o projeto Mahatma, que vai falar sobre isso, ficou muito caro e até hoje não se colocou em prática. Tá bom? Mas aí vai haver essa corrida. Quem é que vai ter a primeira tecnologia de mandar o homem para o espaço? Quem é que vai chegar na Lua? Hoje tem projetos de visitar outros planetas mais distantes, porque os mais próximos da Terra já foram visitados pelo homem. E uma viagem, uma navegação em torno, questão de horas, outro dia, depois volta para cá. Tá bom? Bota na tela, vamos lá. E nisso, claro que essa frase, quando o Neil Armstrong ele fala que um passo da Lua é um salto para a humanidade. E de fato, porque aí começa o processo tecnológico para a gente. Vejam, o clima de rivalidade durante a Guerra Fria, somando aos interesses dos setores bélicos, levou à chamada corrida armamentista. Essa disputa foi responsável pelo assombroso desenvolvimento de armas nucleares, que, se acionado, poderiam provocar a completa destruição do planeta. Olha o que eu falei. Desenvolvimento de armas nucleares, que, associado, poderia provocar a completa destruição. E é isso que se teve durante esse processo armamentista. Essa corrida tecnológica. O homem buscou, de qualquer forma, de manter a melhor tecnologia de ponta. E a gente sabe que o Sombroso já tinha ficado lá atrás, no dia 6 de agosto e no dia 9 de agosto, de Hiroshima e Nagasaki. Nem os próprios americanos, vem para mim aqui, esse teste da bomba atômica que foi despejada no dia 6 de agosto em Hiroshima, dia 9 de agosto em Nagasaki, nem os próprios americanos sabiam da potência dessa bomba. A Lady Boy e a Fat Man. Eles voltaram depois de alguns dias e viram o grau de destruição que ela causou. E aí, com base em outras tecnologias, porque tudo é anotado. Que produto você usou, a quantidade, etc, etc, etc. Você imagina se eles dobrarem essa quantidade de urânio, por exemplo, e de outros produtos também. Nossa, a destruição vai ser pior. Isso pode até acarretar a destruição do planeta Terra, dependendo do tipo da bomba. Então, segue comigo lá no quadro, vamos lá. Aí, eu trouxe para vocês alguns países, que possuem bombas atômicas. Acompanha comigo aí. Por favor, vamos lá. No mundo, 9 países possuem armas nucleares. Atenção, bomba atômica é uma coisa, ogiva nuclear é outra. Então há uma diferença. Por exemplo, os Estados Unidos têm 6.450. A Rússia, ela tem 6.850. Só que
Isso é uma mistura de bomba atômica com ogivas nucleares. O Reino Unido vai possuir 215. A França tem 300, Israel tem 80, a Coreia do Norte tem entre 10 a 20. Eles não liberam o valor exato. A China tem 280. Olha aí, a Índia, gente, a Índia possui de 140 a 130. E o Paquistão, de 140 até 150. Então, apenas esses 9 países do mundo que estão aí com o seu arsenal de destruição em massa pronto para uma guerra. Agora, para que isso, professor? Isso aí é para impor respeito. Mas o respeito não pode se impor de outra maneira? Exatamente, pode se impor. Porém, essa questão da criação de bombas nucleares, ogivas nucleares, acaba dando um certo temor quando você vai brigar. A Rússia hoje, ela fala em possivelmente usar uma bomba nuclear. Quando o próprio ministro do Kremlin, ele avisa, ele fala alguma coisa, ele deixa escapar, rapaz, ali já dá medo. Ali já dá medo. Porque ninguém sabe o que tem na cabeça desses caras. É uma loucura, é uma loucura. Então, assim, ninguém quer pagar para ver. Guerra espacial. A Guerra Fria, ela também se manifestou na rivalidade técnico-científica entre os Estados Unidos e a União Soviética, cuja expressão máxima foi a corrida espacial, que lançaria quem lançaria o primeiro satélite? Hoje nós temos vários satélites em órbita, aqui no planeta Terra. Então, a pergunta foi, quem lançaria o primeiro satélite? Quem faria o primeiro voo espacial tripulado por astronautas? Quem pousaria primeiro na Lua? Isso foram algumas perguntas. E dentre eles, procuraram responder através de algumas ações. A União Soviética, então, foi o primeiro país a lançar um satélite artificial para o espaço. Esse satélite tratava-se do Sputnik, lançado em 1957. E aí está aqui, a imagem do Sputnik. Aí fica girando no entorno da Terra esse satélite russo. No ano de 1961, os soviéticos promoveram o primeiro voo espacial tripulado por um astronauta. A bordo da nave Vostok 1 tinha quem? Yuri Gagarin. Vai ser o primeiro homem a fazer o voo orbital em torno do planeta Terra. Descobriu que a Terra é azul. Olhando de cima, boa parte é azul. Mas aí tem uma explicação científica, né? A questão dos raios solares, bate no mar, aí tem a questão das águas e não sei o que reflete essa cor totalmente azul. É só verificar a distância que ele estava quando foi feita essa imagem também. Mas vejam, nisso eles já tinham treinado com alguns animais. Animais esse, por exemplo, teve a cadela laica vai ser o primeiro ser vivo a ir para o espaço, para saber se tinha condições de respirar lá em cima. Aí depois é que começam os testes com os humanos. Esse é o satélite, o Sputnik, esse mesmo que vocês viram aqui, o Sputnik 1 é esse mesmo aqui, E é uma coisa incrível, né? Que os caras vão para o espaço, conseguem acoplar nesse satélite e acaba dando também neles as manutenções necessárias, que são necessárias. Vejam, em 69, agora os americanos enviam o primeiro astronauta à Lua. Ao caminhar no solo lunar, Neil Armstrong, ele disse: este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade.
Neil Armstrong não está com muito tempo que ele morreu. Se duvidar, ele deve ter os seus 9, 10 anos que morreu. Foi recente. Vamos dizer que foi 20 anos atrás, mas foi recente que foi noticiado a morte dele. Mas imagine, um camarada desse, para poder ir para o espaço, cara, existe um preparo físico fenomenal. Físico e mental. Primeiro que o cara não tem que ter fobia. Ficar preso naquela nave e ter o contato, e saber que tá, rapaz, o cara não pode pensar em loucura que acha que vai explodir. Pá. Bom, a gente sabe que em alguns experimentos, algumas naves também explodiram e mataram alguns, mas só vai saber se você testar até de fato dar certo. Foi nesse contexto de rivalidade técnico-científico entre os americanos e os russos que surgiu a internet. Tu sabia disso, aluno? Aluno o quê, rapaz? Como é que é o nome do meu aluno que assiste minha aula? Aluno Terabyte. Aluno Terabyte, você sabia disso? Que nessa disputa da Guerra Fria é que vai nascer a internet. Olha, a internet, ela começa a surgir no mundo em 1960. A IBM já tinha tecnologia na década de 30. A IBM que vai emprestar, vai repassar para... Presta atenção, aluno Terabyte. A IBM vai repassar todos os códigos que ela tinha para Henry Ford. Henry Ford, do carro, da marca Ford. O Henry Ford, sabendo que os muçulmanos, os judeus, eram uma classe de empresário, estava bloqueando os investimentos de Henry Ford, do automobilismo. Era concorrente. Aí Henry Ford passa para os nazistas, toda a codificação, sabendo quem era quem no mundo. Ou seja, Henry Ford, ele colaborou, inclusive levando muitos judeus para os campos de concentração em cima dos seus caminhões, além de trem. Esses assuntos você encontra no livro Conexão Nazista, ok? E aí é quando você percebe que a internet já estava sendo alvo, olha aí, de melhoria de lá para cá. Em 1960, a rede de transmissão de conteúdos por computadores teve uso restritos somente aos militares. Então, na Segunda Guerra Mundial, já estava nessa conexão com a internet. Posteriormente, a internet estendeu-se para amplos setores da sociedade. Mas começa com a Guerra Fria. Você sabia disso, aluno? Não, né? Que bom, aprender mais alguma coisa. E aí, meus queridos, temos a Guerra da Coreia. De um lado a Coreia do Norte, do outro lado a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela tem o apoio dos Estados Unidos e a Coreia do Norte vai ter o apoio de quem? Da União Soviética. Olha aí, China e etc. Fechou? Em um dos períodos mais tensos da Guerra Fria, ocorreu um violento conflito na Coreia, envolvendo aí as duas superpotências do pós-guerra. E aí eu chamo a atenção para você, para essa criança que quando jogam bomba, gás mostarda, que arde o corpo, essa criança, ela estava no banheiro tomando banho quando ela foi atingida. E assim, sem pensar, sai correndo, pedindo ajuda, a pele dela caindo. Eu vi essa moça dando entrevista no programa do Jô Soares. Ela estava com os seus tantos poucos anos, seus 50 e poucos anos, na época, 60 e poucos anos. E ela lembra dessa imagem que rodou o mundo. E ela está viva para contar o sentimento, a memória que ela passou nesse vexame aí, ó. E aí, claro que a Guerra da Coreia vai contar com o arsenal bélico mais evoluído agora. Olha só o tanto de helicópteros, armamento, que para a época era pesado.
Tá? Hoje você não precisa mais, basta você ter drone de última geração e daqui você controla. Drone com a bateria subpotência, e dá para atravessar o Atlântico. Na Primeira Guerra Mundial, rapaz, os caras usaram muito os dirigíveis, aqueles balões enormes, só para localizar aonde estava o inimigo, certo? Divisão da Coreia. A Coreia, ela é uma península do leste da Ásia, que em 1910 foi anexada pelos japoneses, em meio às disputas territoriais envolvendo Japão e China, e integrou o Império Japonês até 1945. Aqui eu tenho o famoso paralelo 38. Perfeito? Então, do lado, a Coreia do Norte, do outro lado, a Coreia do Sul. Aqui fala aqui, ó, Coreia do Sul, Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, olha só, está próximo da China. E o motivo vai ser justamente esse paralelo 38. Terminando o conflito mundial, tropas dos Estados Unidos e da União Soviética ocuparam a Península Coreana e a dividiram entre si, com base no paralelo 38. Ao norte ficou sob a influência da União Soviética, portanto, sistema socialista, certo? E o sul ficou na influência dos Estados Unidos, com o sistema capitalista, tá certo? Bom, nesse sentido, aqui, ó, na imagem, você observa. A Coreia do Sul pertencente aí, tendo apoio dos Estados Unidos, e a do Norte, tendo apoio da União Soviética. Ou seja, uma nação que era o único governo, agora passa a ser dividido e tem dois governos. Então, o Norte, de fato, se torna socialista, e o Sul, capitalista. Olha aí. Tá certo? Avançamos. Explosão, então, do conflito. Essa divisão seria mantida até a realização de eleições gerais, quando se deliberaria sobre a unificação do país, voltar a ser um só. Uma série de hostilidades entre o Norte e o Sul vai impedir que elas ocorressem, combinando aí com a invasão da Coreia do Sul, que era capitalista. Por quem? Pela Coreia do Norte, que era socialista. Isso no dia 25 de junho de 1950. Ou seja, o que era para tomar uma resolução, o que era para ser resolvido de forma pacífica, acaba que hostilidades se criam e aí o que estava ruim piorou. Claro que com isso, em 1950, se dá esse conflito entre o Sul e o Norte. Daí partimos para o fim da guerra. Bom, essa imagem aí, ela nunca existiu, tá? A União Soviética com os Estados Unidos pegando um na mão do outro e dando um basta na Guerra Fria. Na década de 1980, teve início aí uma série de transformações no bloco socialista, promovidos aí pela política de distensão até então adotada pela União Soviética, que atravessava grave crise econômica. E aí é quando você observa, quando a União Soviética, inclusive, ela exibe o seu poderio militar, aquilo, boa parte, é só mesmo para impressionar. Por quê? Porque acaba nem funcionando. Mas aquela coisa, tu quer pagar para ver? Prédios que pegam fogo na Rússia, os caras sequer têm uma escada rolante, né, daqueles carros de bombeiro, para poder apagar o fogo. Então, é surpreso que a Rússia está ainda dominando essa guerra, mas muitos estão morrendo. Agora, claro, devido à ajuda da OTAN, como eu falei com vocês, armamentos
de última geração, mísseis de longo alcance, inclusive drones de alto poder de destruição. Isso eu vi uma matéria muito interessante, eu li algo sobre que eu fiquei assim impressionado. E tem muito mais armamento que poderiam ser colocados em prática. Vocês imaginam os caças, né? Nossa! Então, é aquela coisa, ninguém quer pagar para ver, certo? Em 1989, sob o impulso de reformas voltadas para a reestruturação da economia, que era chamada de perestroika, e a liberação da política, chamada de glasnost, promoveu-se a abertura político-econômica do leste europeu. Promoveu-se a abertura política do leste europeu. Viu aí? Quando Mikhail Gorbachev, ele percebe que não daria mais como continuar com um regimento chamado socialismo, ele acabou, então, abrindo o país para o capital estrangeiro, que é a reestruturação da economia, perestroika, e a liberação política, glasnost. Isso vai dar um outro dinamismo para a União Soviética. Porque do jeito que estava, ela ia, e ela foi. Tanto é que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela veio ao fim em 1990, quando acabou. Hoje, ela se chama CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Eu creio que vocês vão ver numa próxima aula, que é o Uzbequistão, o Cazaquistão e outros países. O estopim para o término desse regime foi justamente a queda do Muro de Berlim. As transformações políticas e econômicas difundiram-se pela União Soviética e pela Europa Oriental, levando à queda do Muro de Berlim, isso em 1989. A unificação das duas Alemanhas em 1990 e ao desmembramento da União Soviética em 91. Então aqui, observe alunos, que aqui eu tenho 3 datas muitíssimo importantes. Tá? Eu tenho a queda do Muro de Berlim em 89, eu tenho a unificação das duas Alemanhas no ano seguinte, e eu tenho um desmembramento da União Soviética em 91. Ok? Então, 91 para 2001, 2021, vai para 30 anos, né? 31 anos que isso aconteceu. Tá certo? Com essa queda do Muro de Berlim, que dividia as duas Berlins, a Berlim socialista e a Berlim capitalista, acaba se tornando uma única. E sem contar que a Alemanha foi dividida em 4 zonas. E agora, em 89, dividido apenas em 2 zonas. E aí depois desfez, e a parte em 89 ficando apenas uma zona. Tá certo? Mas essa aí são informações que vocês verão na nossa próxima aula. Por quê? Porque agora eu vou deixar você quietinho. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não saia daí, é muito rápido. Tchau, tchau.